Adão e Eva, a criação. Sim. Isso é metafórico ou é... Isso é um campo de debate muito intenso dentro dos ambientes teológicos, né? Existem excelentes teólogos que acreditam que é literal, de que cada dia é dia literal, Adão e Eva são personagens históricos e tudo mais. São os primeiros, sei lá, humanos realmente. Que foi a primeira pessoa feita do barro, serpente falando e tudo mais. Que eu sempre vi isso como uma metáfora. E tem aqueles que acreditam que esse relato, na verdade, é poético. Nem tanto metáfora, que eles vão dizer. Exatamente, é poético. E como poesia, possui ali uma certa liberdade. O termo hebraico ali pra dia pode ser traduzido também por era. Tem essa questão e tal. Os outros vão argumentar, não, mas a estrutura aqui parece de narrativa e os teólogos vão discutir sobre isso. Eu tenho uma posição que é meio assim, eu nunca estudei muito a ciência da criação do mundo. Eu li minha Bíblia e ler minha Bíblia me parece literal. Adão e Eva, serpente falando e tal. Só que existe... a luz, parece Deus muito falou, com Big Bang, por exemplo. É verdade. Só que sim, eu sou um completo ignorante na noção de biologia, física, química. No ensino médio eu ficava de recuperação em biologia. Aí eu vou querer discutir agora físico-química e, sabe? Tem assuntos que eu sou claramente dualista, assim. Eu digo, cara, eu não sei. A minha Bíblia parece dizer isso aqui. Tem teólogos que vêm com uma visão evolucionária da criação. Uma visão criacionista versus evolucionária. Eles chamam de criacionismo evolucionário. Ah, é? Né? Criacionismo evolucionário. Tem um movimento no Brasil chamado ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Que são vários cristãos de várias perspectivas, tanto criacionistas mais literais, como criacionistas evolucionários, que creem no processo evolutivo. E que a gente veio do macaco, tal. Que veio de um hominídeo comum e tal. E acha ali isso cabível dentro do relato de gênero. E eles têm um debate muito sério. É um debate que eu, sinceramente, eu não me posiciono tão forte, porque eu acho que o ponto central ali é que Adão e Eva existiram como personagens históricos, e isso os dois grupos concordam. Se foi 6 dias literais, 6 dias metafóricos, isso importa pra quem é dessa área. Se Adão era um homo sapiens e a Eva era... Adão e Eva eram personagens históricos. Isso é importante pro cristianismo. Porque eles, como personagens históricos, o relato da queda vem deles. A queda é a linguagem que a gente usa pra a entrada do pecado no mundo. Quando o homem criado por Deus, imagem e semelhança... Seria a segunda queda, a primeira queda de Lúcifer, e essa segunda queda, ou não é considerado isso? O termo queda geralmente é usado diretamente pra falar deles, né? A queda dos demônios ou algo assim. É uma coisa que a Bíblia só vai falar muito posteriormente, e ainda em textos bem obscuros, assim. A Bíblia não tá se importa muito em falar do diabo, não. O diabo é um coadjuvante na Bíblia, assim. Exatamente. Né? Não, quer dizer, no Apocalipse não, Ele aparece mais porque tem a destruição, né? Tem a punição do diabo e tal. O diabo é um grande coadjuvante na Bíblia. O grande vilão da Bíblia somos nós, acredita? O grande vilão é a gente. A gente é que tornou tudo um problema no negócio. O lance do demônio, Satanás, Lúcifer, o que tem na Bíblia, qual é a sua visão em relação a essas coisas? A Bíblia manifesta o demônio como um personagem real, como um indivíduo poderoso, maligno, que existe para atormentar o ser humano, né, que é inimigo de Deus. Ele é registrado no Antigo Testamento como um acusador. A palavra Satanás vem do hebraico ha-satana, que é aquele que acusa, né? Então ele é o nosso acusador, ele é alguém que vem para acusar o homem. Existem várias outras palavras na Bíblia que descrevem quem ele é, né? Satanás, a origem de Satanás não tá no começo do livro de Gênesis, não tá lá, não fala. A serpente não é Satanás. A serpente é Satanás. O livro do Apocalipse interpreta Satanás como uma antiga serpente. Ele vem para uma serpente que fala e que a serpente ela não é uma serpente na visão que a gente teria. Né? A gente não sabe bem, né? O descritivo nem sempre a descrição nem sempre é exaustiva, né? Mas a gente tem ali a força demoníaca representada ali na serpente e que a gente não sabe onde ela vem. A gente só sabe onde ela vem quando chega em livros proféticos muito posteriores, com Isaías, com Jeremias e com Ezequiel, onde Satanás é descrito. E existem alguns textos, de novo, proféticos, que são um pouco obscuros, mas que a interpretação tradicional do cristianismo é que Satanás era um anjo que se rebelou contra Deus e junto com um terço dos anjos caiu, né? Foi lançado no então inferno. Satanás é Lúcifer. Mais ou menos. É porque Lúcifer, olha só como é interessante. Tradicionalmente hoje... Estrela da manhã, não é? Lúcifer é um termo que é usado pra Jesus no Antigo Testamento. Você tá brincando? A gente, assim, não tô dizendo que Jesus é Satanás não, certo? Calma aí. Então. Tem um vídeo no Dois Dedos, esse Jesus é Lúcifer, procura lá. Onde que o termo Lúcifer, na verdade, é o termo Estrela da Manhã, que foi traduzido na Septuaginta, que era a tradução do latim, da Vulgata Latina de Jerônimo, que traduziu o Antigo Testamento para o latim, e Estrela da Manhã ele traduziu como uma transliteração do hebraico como Lúcifer. E esse termo começou a ser usado como um nome próprio, como algo para falar do Satanás. Só que o mesmo termo é usado no Novo Testamento para falar de Jesus, no Apocalipse, como a Estrela da Manhã. Porque Lúcifer não é um nome próprio. Estrela da Manhã seria Vênus, não é? Seria Vênus. Seria uma estrela que brilha mais, digamos assim. Né? Planeta que brilha mais do que as estrelas. A ideia é que é uma estrela muito brilhosa. Entendi. Né? Ele olhava pro céu e via como uma estrela da manhã, uma estrela muito brilhosa. Então, falar de Satanás não é um nome próprio. Satanás é um nome errado. Desculpa, Lúcifer não é um nome próprio. Né? Lúcifer foi uma tradução ruim de Jerônimo, que pegou e o povo achou que falava do diabo, quando não era o fato. Tanto que Lúcifer era um nome muito comum
para filhos de crentes na Idade Média. Tá brincando. Existe no catolicismo a ordem... Tem um filho chamado Lúcifer. No catolicismo existiu a ordem dos luciferianos, E o que era? que eram pessoas que eram devotas a Deus e tal, e que usavam esse nome Lúcifer, que era usado pra Jesus, pra falar deles. Lúcifer era um nome muito comum para filhos de crentes, não é? Só que assim, aí se tornou-se muito famosa a ideia de Lúcifer ser o diabo e tal, é um nome errado. Eu tinha até uns textos que eu escrevi antigamente que eu falava de Lúcifer e tal. E às vezes até hoje eu erro, assim, eu tô falando em algum lugar e é o costume, né? Ah, porque Lúcifer... Então, não, Mas Lúcifer esse não. anjo caído, ele tinha um nome. Tipo Miguel. Possivelmente, a gente não sabe exatamente, porque ele só é descrito na Bíblia por descritivos assim, por o acusador, o Satanás, o mal, o mochila de criança. Não, isso aí não é na Bíblia. Isso não tá na Bíblia, não, isso tá em outro lugar, né? Então, assim, a descrição tradicional e a interpretação tradicional do cristianismo é que ele é um anjo que foi pulso por sua desobediência, sua rebelião contra Deus. Queria ser Deus? Possivelmente, né? Que era a ideia de se levantar contra Deus de alguma forma. Hoje ele é considerado como nosso inimigo, nosso acusador, né? Não é Samael, não? O lance não tem uma... Bem, na Bíblia não tem. diz isso. Ele vem das paradas, né? Vem quando surge um negócio ali, acolá, uma cabala, um negócio ali. Mas, no caso, na Bíblia não tem nome do diabo ou algo assim, né? Ele existe como uma força negativa. O diabo e seus demônios estão aí pra nos tentar, pra nos prejudicar, pra tentar destruir a nossa vida. Ele toma posse do corpo de algumas pessoas. A partir do momento que ele cai junto com o terço do céu, Isso. a ideia do inferno não existe na Bíblia. Existe. O inferno é a habitação, né, desses anjos e demônios. O inferno é onde os anjos maus estão hoje, né? A ideia parece que eles, segundo o relato dos evangelhos, é que eles saem do inferno e vêm pra terra, não é? Pra atormentar. Onde fica o inferno? Não sei se é um espaço físico nesse plano, assim. Deve ser um plano astral fora daqui. É o abismo. Né? Dentro da literatura do Antigo Testamento, falava-se do inferno como algo que estava no fundo do mar, né? Abaixo do mar. Era aquela ideia do Deus tá acima e o cão tá abaixo, né? Entendi. Mas que não é necessariamente algo literal, né? De que não é que Deus tá na nuvem, pisando na nuvem, e que o diabo tá realmente no buraco. Se eu cavar muito, eu chego no cão, né? Ou se eu voar muito, eu chego em Deus. É uma ideia de o céu é uma coisa mais elevada e tal, o chão é uma coisa mais, né, ruim, né, embaixo. Mas não deve ser dentro desse plano astral que eu acho o diabo se eu cavar bastante, né? Deve ser um outro plano de existência diferente do Mas daqui. então você acredita que existe uma força que é desafiadora ao poder de Deus, que é a maldade? Sim, que ele representa o mal, ele é um ser maligno. Mas é um ente, é um ser? Ou Um ser, uma autoconsciência, uma pessoalidade, assim como Deus o é. como anjos? Isso. Porque ele é descrito assim no Novo Testamento. Ah, não, mas isso é uma linguagem que tenta apresentar, na verdade, a maldade do ser humano e tal. A Bíblia fala da maldade do ser humano. Romanos, uma carta, fala muito da maldade do ser humano, não é? Nós somos maus, e é muito doido que quando a Bíblia fala sobre pecado, sobre nossa separação de Deus, raramente fala do diabo. Quem é ruim na história é nós, né? Nós somos o nosso próprio problema. A gente bota a culpa no diabo pra tudo, porque a gente gosta. Mas no caso do Adão e Eva, foi o Mas, diabo. mas eles podiam ter negado a tentação do diabo. Ah, tá. Né? Podiam dizer, não quero. Falou, entendeu? Quero Deus. Eles preferiram ouvir quem fala diferente. Não, pastor pai, mas foi meu amigo que me deu aqui a cocaína e tal. Tu cheirou porque tu quis, brother. Foi o cão que botou pra nós beber. Não é isso. Não é isso. Grande Jeremias, Deus o tenha. Tem alguém É falando? muito bom ter você por aqui. Por favor, deixe o seu like e confira os links na descrição. Desejamos que você tenha sucesso na sua jornada.